Agora, Roberta, você falou uma coisa aí que realmente com muita propriedade, certo? E é uma coisa que eu sempre pensei, e outro dia até conversando com um amigo, Alexandre Pedral, que é construtor, Sim. falava exatamente sobre isso. Estava fazendo até um podcast que a gente fez com o Alexandre Pedral e o pessoal da Caruso. E eu falava sobre isso. A gente bateu um papo sobre esse assunto. Eu disse o seguinte, por exemplo, o horto florestal. O horto florestal já chegou num estágio de maturidade, de valorização, que a possibilidade de valorização dele, dali para cima, não é tão grande, certo? Não é tão grande. É diferente quando você tem um bairro que está começando. É como você falou, de patamares, que lá atrás começou e de repente veio um vetor de crescimento, de desenvolvimento urbano, né? Vieram os grandes empreendimentos para o entorno que trouxeram a valorização. Então, quando você tem um imóvel que já está na localização de maturação, e pode haver valorização, sim, mas é uma valorização menor e mais lenta, na verdade. Isso, perfeito. Não tem E quando você investe numa área nova que está surgindo e é promissora, é claro que aí as coisas vão acontecendo e o seu imóvel vai valorizando. Sim. Então, isso você falou da Graça, né? Que são apartamentos imensos, enormes, mas que não tem área de lazer, são prédios antigos, né? E que foge ao contexto de moradia moderna. Foge a esse contexto de moradia moderna. Então, a valorização ali vai ser muito menor. Uma observação muito bem feita. Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro disso aqui. O que as pessoas mais procuram hoje? Apartamento ou casa? Vamos lá. Depende da situação. Se eu pego um casal jovem, ele acabou de casar, ele tem um filho, um apartamento atende ele. Mas se eu pego um casal que ele já tem ele já atingiu as metas profissionais dele, já tem uma estrutura financeira boa. Porque uma casa hoje em Salvador, um condomínio de casa, eu não estou falando em Alphaville, tá? Eu estou falando em patamares. Uma casa não custa menos do que 1.700.000. Uma casa dentro do Veredas de Piatã, que eram casas que eram vendidas antes da pandemia por 900 mil. Então, você pega aquela mesma casa e vende por 1.600.000, 1.700.000. Então, ele precisa ter uma maturidade profissional e financeira muito boa para partir para uma casa. Então, o público que parte para uma casa é um público que já tem uma estabilidade financeira maior e aí a família cresceu e ele quer mais espaço. Na época da pandemia, as pessoas começaram a procurar muita casa e por isso veio a valorização e veio esse boom de valorização muito rápido. Porque o condomínio Veredas de Piatã mesmo é um condomínio que tem mais de 15 anos. Não teria por que valorizar. A gente acabou de falar que quando chegou com 15 anos, a valorização não é tão grande. Mas qual foi a busca naquele momento de pandemia? Espaço. Todo mundo precisa ficar em casa, todo mundo vai trabalhar home office. Então, preciso de espaço para as crianças correrem, para eu ter o meu canto, a minha esposa ter o dela para trabalhar, sem que tivesse o problema de espaço dentro de casa. Então, a busca por casa foi grande, a valorização de casa mudou. Então, o público que procura casa é um público já maduro, é um público que já tem a maturidade financeira equilibrada e estruturada. O público jovem que está começando procura um apartamento. Roberto, e as pessoas que já têm mais idade, os filhos já foram para seus apartamentos, foram morar fora do país, pronto. Aí vem outra situação. As pessoas que já têm uma determinada idade e que os filhos já saíram de casa, eles voltam para o apartamento. Porque já não precisa de uma faxineira, uma diarista, um piscineiro, um jardineiro, que é um custo e uma manutenção alta de casa. Então vamos enxugar, que eu não preciso subir escada, descer escada. Então vamos enxugar isso e vamos para um apartamento de 140 metros, para duas pessoas, 140, 180, mas que atenda a necessidade dele, que eles estejam num lugar que não precisa de tantos funcionários para trabalhar, eles vão estar num ambiente seguro dentro do contexto de lar deles. Então, essa pergunta é muito importante do senhor, porque as pessoas também me perguntam muito isso. Roberta, meu filho vai casar, eu faço o quê? Só que minha nora quer uma casa. Aí eu falo, até qual o valor? 900 mil. Eu disse, em Salvador não tem. Você tem casas em Salvador, se for uma casa muito, muito estragada, que você tem que fazer uma grande reforma, que você gasta no mínimo 600 mil. Então, é muito melhor você pegar já uma casa arrumada de 1.700, que já vai estar prontinha, e você só vai pintar e deixar com a sua característica. Mas quando a gente parte para a região de Lauro de Freitas, a gente consegue encontrar casas buraquinho, a gente consegue encontrar casas 750, 800 mil, casas em condomínios com salão de festa, com piscina, segurança, entende? Então, no contexto de Salvador, o público para casa é um público que tem uma maturidade financeira maior, uma situação financeira melhor. Quem está começando procura um apartamento.